Olá, seja muito bem-vindo no nosso canal No Barco pelo Mundo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá, deixa seu comentário, seu like, compartilha e ajuda o nosso canal a crescer. Bom, no episódio anterior eu contei por que nós mudamos a nossa vida para morar num veleiro. E nesse episódio eu vou contar para vocês como que eu entrei na vida náutica. Muita gente me perguntou como é que eu entrei na vida náutica. Bom, quando eu conheci o Freire, eu nunca tinha andado de barco, eu não entendia nada de barco. Isso fazem uns 11 anos, faz um tempinho. E aí ele era apaixonado por barco, ele já tinha barco, tinha um veleiro, tinha uma lancha. E aí, assim, eu falei assim, nossa, eu nunca vou ficar dentro de um barco, nunca vou morar dentro de um barco, nem imaginava morar dentro de um barco, mas eu falei, nossa, só de andar de carro eu já enjoo, imagina então dentro de um barco, né? Eu passava mal no início, e aí até o Freire brinca, ele fala assim, meu Deus, esse relacionamento não vai dar certo, né? Eu pensei na hora, o meu único vício é barco. Tenho barco desde 17 anos de idade. E quando ela me falou, ó, eu enjoo no carro, eu falei... Bom, aí eu tomei gosto pela brincadeira e aí eu fui estudar, fui tirar Tirou o arraiz primeiro, depois eu tirei o mestre, aí estudei para capitão e foi indo gradativamente. Não para. Hoje quer tomar conta do barco. Não é assim que manobra, não é assim que não sei o quê. O vento tá gostoso, tá um puta vento gostoso. Eu falei, não, daqui eu vou levar o barco. Eu acho que é assim, se tem alguma coisa que te limita, eu acho que você tem que se superar, você tem que se desafiar, e vencer os seus medos, né, suas limitações. Porque, olha só, eu teria deixado de hoje estar vivendo uma vida maravilhosa, deliciosa, fazendo uma coisa que hoje eu amo, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, em função de uma limitação que eu tinha, de me sentir, por não conhecer, né, na verdade, por não conhecer. Segura aí, mozão! Alivia! Bom, só para falar rapidamente um pouquinho do que eu fazia antes da gente se conhecer. Eu era empresária e publicitária e aí eu conheci o Freire num dos projetos que eu estava fazendo e aí nós iniciamos uma parceria, enfim, depois nós fomos trabalhar juntos. Trabalhamos juntos. E aí deu certo, trabalhar junto deu certo. Eu falei, bom, então se deu certo trabalhar junto... Casar vai ficar mais fácil. Vai ficar facinho, né? A mudança para o barco não foi de uma hora para outra. A gente se planejou por quase 2 anos. A gente foi estudar um pouco mais sobre vida náutica. Eu não tinha experiência em vela. Eu fui estudar um pouco. A gente alugou um barco também. Fiz curso de tiro. Acabou. Com exercício, alimentação. Defesa a bordo, enfim, foi tudo bem planejado. A gente se preparou bastante, fomos viajar também na Grécia com uns amigos e outros barcos que a gente alugou. Para ver se encaixava, se era realmente aquilo que nós imaginávamos. E pela nossa surpresa, é muito mais. Muito mais, surpreendeu a gente. A gente está super feliz, super bem.
E só sabemos que nós começamos. Quando vai parar, a gente não tem nem ideia. Mudanças são sempre bem-vindas, mas eu acho que qualquer mudança você tem que planejar, porque adversidades você sempre vai encontrar na sua nova escolha. Por isso, você estar preparado e saber lidar com essas adversidades é que vai fazer a diferença. A Thaisa tem uma facilidade em pegar as coisas, né? Ela pega para valer, vai a fundo e aprendeu muito fácil com o barco. A gente até me surpreende porque ela falou, não, quando a gente começou a olhar o barco, algumas pessoas falam, não, jamais, 50 é muito grande, vou comprar um 40, 42, né? E hoje o 50 é uma bicicleta na mão dela. O segredo tá em você conhecer aquilo que você tá fazendo, né? Estudar, se preparar, porque aí você começa a ter controle, né, das coisas, e isso facilita muito. E não botar um bloqueio, né? Não se bloqueasse, né? Igual eu falei, se eu tivesse me bloqueado porque eu enjoo, porque eu passo mal, enfim, hoje eu não estaria aqui. Então, acho que assim, a vida é exatamente isso, né? Você se superar e vencer cada passo e eliminar da sua vida aquilo que está te impedindo de você fazer aquilo que realmente você gosta ou tem vontade de fazer. Eu nunca fui um obstaculista profissional e sempre briguei dentro da minha empresa quando as pessoas falavam não dá para fazer. Não dá, então é isso que eu quero. Se não dá, é exatamente esse que eu quero fazer. Então nós vamos fazer. E eu sou assim também. Se falar não dá, é esse que eu quero também. Então, isso faz a gente avançar sempre mais. Uma das coisas também que eu fiz questão assim, da gente se preparar foi, além de fisicamente, com exercício, alimentação, mas a parte mental também, o psicológico, que isso conta muito, porque numa adversidade, numa situação mais complicada, se você não tiver equilíbrio, se você não tiver sangue frio, né, do que a gente chama, você se desespera e aí é que as coisas dão errado, né? Então esse trabalho mental é muito importante também. Tem várias coisas que viver a bordo tem que ser trabalhada, né? Primeiro, relacionamento. Você vive 24 por 24. 24 por 7. 24 todo dia todo, junto, fazendo as coisas juntos. Se você não tiver respeito mútuo, não vai dar certo. Né? Você tem que respeitar o espaço do outro, os limites do outro, né? Saber lidar com isso também. Uma das coisas que eu falo para os meus amigos, o brinquedo, o barco, o brinquedo não é meu. O brinquedo é nosso, por isso até somos dois capitães. Então, o dia que ela assume o comando do barco, o comando é dela, eu sou marinheiro, entendeu? Isso é muito importante. Você mandou, eu tô carregando, tô limpando o convés. É isso aí, vamos deixar o barco organizado. Outra coisa importante é estar bem com a cabeça, sabe? Botar a cabeça no lugar, para não se desesperar. Administrar situações adversas é fundamental, né, acho que não só na vida a bordo, óbvio, mas na vida nossa, né, de todo mundo. Administrar problema foi minha vida. Sempre administrei problema, tive empresa e as pessoas abriam a porta para falar de problema. Ninguém entrava, ganhamos um prêmio, não. Problema. E eu sempre soube administrar esse problema com calma e com o outro olho achar a saída. Agora que eu já contei como eu iniciei minha vida náutica, eu vou mostrar o veleiro que nós compramos. A gente comprou um Jeanneau 50 DS, versão Honor, que eles chamam versão Honor, que são 3 cabines. A cabine principal e mais 2 cabines de popa. Parte de trás do barco tem um espaço maravilhoso, ó, pra gente ficar durante o dia aqui. Essa parte
dos sofás, da mesa, onde a gente aproveitou muito no verão, aliás. E aqui por dentro do veleiro, ele tem uma sala muito ampla, uma mesa de jantar, cabe tranquilamente 8 pessoas aqui, uma boa televisão, um outro sofazinho ali. A cozinha é excelente, um tamanho ótimo, tem essas tampas aqui que cobrem a pia, que eu acho bem interessante, escorredor de prato aqui, uma boa geladeira, um bom espaço, tem 2 aberturas, uma por aqui, outra por cima. Além disso, a gente tem um freezer também. Que mais? Temos aqui um porta-panelas, que é bem prático também, ó. Porta-panelas aqui, micro-ondas, cafeteira, enfim. O que eu gosto muito dessa versão da Janot, esse deck saloon, é por conta das vigias, que elas são bem amplas, então tem bastante iluminação, e o fato de também as madeiras serem todas clarinhas, isso também deixa o ambiente maior, né? A sensação é que o ambiente é maior, mais limpo, mais claro, enfim, é do jeito que eu gosto. Então, e aí ele tem a cabine principal, uma cama bem confortável, bem espaçosa. Aqui tem uma penteadeirinha com uma mesinha onde eu tem as minhas coisas, maquiagem, enfim. Aqui tem um outro armário, onde eu coloco alguns casacos. Armários nas laterais não são muito profundos, não cabe muita coisa, por isso que eu uso o quarto lá dos fundos para as minhas coisinhas, né? E aqui um banheiro da suíte, um excelente banheiro com box. E aí tem essa cabine de popa, são 2 cabines de popa, mesmo tamanho, cama de casal, espaço bom, só que essa aqui tem acesso a esse banheirinho aqui, né? Então fica uma suíte, mais um espaço bem bom. Então 3 cabines, ótimo. Bom, e nesse quarto aqui, nessa outra cabine de popa, a gente guarda nossas bicicletas de corrida, né? Quando tá chovendo elas ficam aqui. Tem algumas roupas que a gente guarda também nesses armários aqui, sapato aqui em cima. E algumas malas que a gente tem que mandar embora. Mas as 2 cabines têm o mesmo tamanho, só que aquela ali tem acesso ao banheiro ou uma suíte. A gente põe o barco para andar, até os amigos nossos, velejadores, falam: nossa, vocês põem o barco para andar. Nós não somos um super velejador técnico, mas estamos aprendendo, e a nossa ideia também não é correr regata. Nós vivemos a bordo, mas botamos taca-lhe pau no barquinho, né? Taca-lhe pau no barquinho e vamos andar. E no próximo episódio a gente vai mostrar a nossa primeira navegada, como foi a adaptação dos cachorros no barco e o nosso primeiro perrengue. Não perca, está imperdível!